A paz do Senhor, queridos, vim aqui para responder mais uma pergunta, ou pelo menos tentar responder, né? Essa pergunta foi feita pela Isabela Gomes, e ela disse assim: quem é Lilith? Surgiu antes de Adão e Eva? É uma pergunta bem interessante, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre Lilith, já ouvi até pessoas dentro da igreja virem falar sobre Lilith, falar que ela foi a primeira mulher de Adão. E vamos lá, eu sou cristão, tá? Então a regra de fé do cristão é a Escritura Sagrada. Eu não tenho como regra de fé outros livros que não sejam a Bíblia Sagrada. Em 2 Timóteo, capítulo 3:16, a palavra de Deus vai dizer que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto. Dessa forma, quem pertence a Deus pode ser plenamente equipado para toda boa obra. Então eu creio, a minha crença de fé é que a Bíblia tem exatamente o que eu preciso para me sustentar a minha fé, para eu poder aprender, para eu poder crescer. Então eu tenho a Bíblia como meu manual de fé. A história de Lilith você vai encontrar em outros escritos. Até mesmo literaturas judaicas você vai encontrar a história de Lilith. Alguns judeus acreditam que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Você vai ver que até artistas antigos pintaram e escreveram sobre isso. Alguns também vão acreditar que Lilith foi a serpente do Éden, tá? Que tentou ali Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Depois ela teria se casado com o próprio Satanás e por aí vai. Tá? Isso são mitologias, são histórias antigas que ganharam muita força, sim, nas eras medievais, ganharam muita força nos tempos passados, e muitos estão tentando trazer essas histórias novamente. Se você tentar jogar essas histórias, talvez, para outras culturas, para outras religiões, pode até ser. Agora, dentro do cristianismo, a nossa regra de fé é a Bíblia. Aonde a Bíblia fala, nós podemos falar, mas aonde a Bíblia se cala, nós devemos calar. E a minha Bíblia, vamos lá. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis. Vamos para Gênesis. Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Olha o que a palavra de Deus diz. A pessoa do sexo masculino disse: até que enfim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela deve se chamar mulher, porque foi tirada do homem. Essa é a razão de um homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui a Bíblia está relatando o momento da criação de Eva, da mulher que foi tirada da costela de Adão. Pelo menos assim nós cristãos acreditamos. Vocês podem não acreditar dessa forma. Nós temos essa regra de fé. Então a mulher foi tirada do homem. Então aqui também já responde a outra pergunta. Se Lilith foi a primeira mulher que surgiu, né? Isso é usado até mesmo, muitas das vezes, uma narrativa até mesmo pelas feministas. Tá? Não quero entrar nesse detalhe agora, não quero entrar nesse assunto agora, mas isso é usado por muitas feministas como símbolo. Lilith é usado pelas feministas como símbolo do feminismo, que para muitas elas acreditam que Lilith é uma mulher que tentou brigar pelos seus direitos, ela queria direitos iguais dentro do Jardim do Éden, ela queria se comparar, se igualar ao homem dentro do Jardim do Éden, e por conta disso ela foi punida, e muitos colocam Lilith como símbolo do feminismo, como se Deus tivesse criado a mulher inferior ao homem, né? E isso aqui, pelo menos em Gênesis, eu não acho isso. Mas aqui nós vemos o relato da criação da primeira mulher. E Adão, quando olha para ela, na minha tradução, vai dizer: até que enfim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então aqui narra a criação da primeira mulher. E quando você vai ler mais adiante, você vai ver que essa primeira mulher era Eva. Então a Bíblia não me dá margens para acreditar que existiu outra mulher antes de Eva. Agora, se eu quiser pegar livros de mitologia, outros escritos e acreditar neles, é uma escolha pessoal minha, tá? Eu não posso dizer que a Bíblia fala isso.
A Bíblia não dá margens para isso. Porque se a gente começar a pegar outros livros e tentar fazer uma junta com a Bíblia, a gente vai criar uma confusão. Porque tem livros aí, há escritos, né, que ganharam força também, contos mitológicos e por aí afora, que vão falar que não existem somente um Deus, que existem outros deuses, que Deus não tem só um filho, que Deus tem vários filhos, que Deus tem uma esposa. Existem outros escritos. E aí, se eu for tentar encaixar com a Bíblia, como que vai ficar? Porque a minha Bíblia fala que existe só um Deus e só ele pode ser adorado. Existem outros escritos que vão permitir tantas outras coisas que a minha Bíblia condena. Então, se eu pego e tento juntar isso tudo e tentar, de alguma forma, formar uma coisa só, não vai dar certo. Por isso, eu fico somente com a Escritura. Tá? Eu vejo muitos pastores subindo nos púlpitos tentando pregar, e estão pregando ensinamentos judaicos, estão pregando coisas que são crenças judaicas, de outros escritos judaicos, estão pregando coisas que não têm nada a ver com a Bíblia, ou pelo menos com aquilo da Bíblia que nós cristãos acreditamos ser a verdade. Então tome muito cuidado com isso. Tá? Você vai ver canais no YouTube, na internet, tentando falar tanta coisa que a Bíblia não fala. Mas o perigo é porque as pessoas, às vezes, não querem estudar, não querem pesquisar na Bíblia. Elas, às vezes, veem um vídeo, né, de certos canais que falam que tem na Bíblia. Eu já cansei de ver vídeos, às vezes, desses canais de curiosidade, que falam, olha, vocês sabiam que a Bíblia fala isso? E quando você vê na Bíblia, não fala nada disso. Uma má interpretação, ou várias das vezes, essas pessoas que criam esses canais apenas para ganhar visualizações, apenas para poder chamar a atenção, elas nem pesquisam na Bíblia. Batem no Google, leem qualquer coisa que está lá e saem falando que está na Bíblia. Tá? Então não acreditem nisso. A Bíblia não fala sobre Lilith. A Bíblia não dá margem para acreditar que existia uma mulher antes de Eva. E tem mais, alguns acreditam que Lilith veio até mesmo antes de Adão. Antes de Adão, sendo que a Bíblia fala que o primeiro homem foi Adão. O primeiro homem, e homem aqui no sentido não só apenas do sexo masculino, mas o primeiro ser humano foi Adão. Tá? E por conta do pecado de Adão, todos que estão abaixo de Adão foram atingidos pelo seu pecado. E por conta da obediência de Cristo, todos que professam a fé em Cristo e que creem verdadeiramente em Cristo são considerados justos. Porque se existia uma mulher antes de Adão e Eva, vai ficar complicado. Ou se tinha mais uma pessoa, porque ou ela não pecou, porque a Bíblia não fala, a Bíblia fala que só Adão e Eva comeram do fruto, quando foi expulso somente 2 comeram. Para onde essa outra terceira foi parar? Aí a gente vai cair em contos judaicos que dizem que ela foi até regiões onde os demônios habitam e casou com Satanás e procriou demônios. Existem escritos que acreditam nisso, tá? Então, não dá. Eu, como cristão, não acredito nessa história, tá? Eu acredito apenas no que a Bíblia me diz. Eu prefiro acreditar, pelo menos assim eu estou mais seguro. Porque se eu começo a dar margem para outras crenças, eu posso cair em heresias, eu posso começar a falar aquilo que a Bíblia não fala, eu posso começar a ensinar aquilo que a Bíblia não ensina. Eu espero que eu tenha sido claro, tá? Seria necessário um vídeo muito maior para eu poder falar. Eu até preparei mais coisas aqui para falar, mas o vídeo já está ficando extenso e talvez a gente pode fazer um outro vídeo para poder estar falando um pouco com mais detalhes sobre Lilith, tá falando um pouco mais sobre essas mitologias e sobre coisas que muitos estão tentando implantar dentro do Evangelho. Estão tentando misturar crendices judaicas com o Evangelho, estão tentando misturar histórias antigas, histórias medievais com o Evangelho, e isso não está dando certo. E a Bíblia alerta sobre isso, que nos últimos dias muitos deixariam a verdade para seguir mitos, mitologias, contos e fábulas, tá, queridos? Então tome cuidado. Eu espero que eu tenha sido claro. Eu agradeço você por ter assistido esse vídeo até aqui. Me ajude. Me ajude curtindo esse vídeo, compartilhando, se inscrevendo no meu canal. Mande para os seus amigos, mande para o grupo do WhatsApp da sua igreja, tá? Muito obrigado e até o nosso